Muito bem, irmãos, estamos aqui mais uma vez, pela graça de Deus, para prestar mais um culto. Deus merece todo o nosso louvor, toda a nossa honra, e mais uma vez a sua igreja se reúne com esta finalidade. O objetivo principal aqui nesse momento é estar em adoração ao nosso Deus, né? Voltado para o seu trabalho, para o seu louvor, para a sua palavra. Que Deus possa nos abençoar, que tudo que façamos aqui seja para glorificação, né? Nós vamos então iniciar o culto de hoje, né? Vamos pedir ao irmão que está encarregado para cantar um dos nossos hinos, né? Nós vamos cantar, já iniciamos com o prelúdio, né? E vamos continuar então cantando o hino 60 e 411 do cantor cristão. Convidar o irmão à frente, o regente, né? Primeiro o 60, depois o 411.
Salmo 8, vamos ler responsivamente esse salmo, que tem como título: Deus é glorificado nas suas obras e na sua bondade para com o homem. Todos encontraram, né? Então leiamos responsivamente. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos irmãos, tudo dá força por causa dos teus adversários, para fazer escalar o inimigo que vem a ti. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. E é o homem mortal para viver, e o filho do homem para viver. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Para esconder que tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos teus pés. Todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre toda a terra. Que Deus possa abençoar esta palavra maravilhosa em nossos corações. Vamos se dirigir uma palavra de oração. Vamos pedir ao pastor Paulo Sérgio que nos dirija nesta oração.
podem sentar. Nós temos alguns avisos a fazer, né? Vamos procurar fazer essas comunicações. Antes, porém, nós queremos dizer que a nossa irmã Marineide, os irmãos sabem que ela passou por uma cirurgia, né? Pelo que estamos sabendo, seu esposo, ela vai ter alta amanhã e nós devemos continuar orando pela sua serva. Que Deus possa abençoar, que tudo corra bem, que nada de mal possa acontecer. E a partir de amanhã ela estará em casa, aqueles que puderem devem visitar. Nós vamos passar um momento agora dos avisos, né? Vamos passar já a palavra ao nosso irmão Vanderlei, que tem um aviso a fazer. Eu tenho 3 avisos. Primeiro, eu quero dizer aos irmãos que ainda não têm a sua agenda, que procure o nosso irmão Silas, né, que está encarregado, ele faz as agendas. Quero até parabenizá-lo porque muito bem feita, né, tem todos os membros da nossa igreja e outras coisas mais que é necessário, que é importante para cada um de nós, né, os membros. Então, os irmãos que não têm ainda a sua agenda, procura o Silas, que ele ainda tem a agenda da nossa igreja para 2001 e é apenas R$ 2,50. Os irmãos, só falar com o Silas. Próxima sexta-feira, culto na casa do irmão Gervásio Brandão, dos diáconos. Todos os irmãos estão convidados, a igreja está toda convidada a participar. E eu acredito que quem não sabe o caminho é só vir aqui na igreja, que o irmão Brandão estará dando endereço ou combinando um horário para sairmos juntos daqui, próxima sexta-feira, dia 23/3. O horário de início lá são 20 horas, né? Casa do irmão Gervásio Brandão. Agora, eu estou vendo a necessidade, né, de dar esse aviso. Eu queria pedir encarecidamente aos membros do nosso coro municipal que nós estamos iniciando o nosso ensaio muito tarde. Eu gostaria de iniciar no horário certo, 11h30, todos os domingos, após a escola dominical, para que nós possamos ter um desempenho maior e estarmos tendo uma fidelidade, um compromisso com Deus. Né? Então vamos iniciar no horário normal, 11h30. E o horário é até às 13 horas. Né? E quer também dizer aos irmãos que estão, sei lá, fora do coro, e não está aquele estímulo. Vamos participar do nosso coral, é tão bom nós estarmos juntos para louvar o Senhor. Né? E a música, através da música, nós vemos muitas pessoas vir ao encontro de Cristo. Né? O coro principal da nossa igreja realmente faz parte da igreja. Os irmãos estão convidados a participar novamente conosco, aqueles que estão fora. Vamos fazer realmente um coro principal da nossa igreja. Deus possa nos abençoar. Amém. Muito bem, né? Nós vamos continuar ainda fazendo mais comunicações. Os irmãos sabem o que vai acontecer aqui sábado à noite? Ninguém sabe? Casamento da irmã Valderice, né? Então todos estão convidados a estar aqui às 19 horas, né? Para o casamento da irmã Valderice. E a irmã Silvia deixou também um aviso aqui. Ela avisa que o encontro de casais que aconteceria dia 23/3 estará cancelado em virtude desse culto anunciado, os diáconos anunciado pelo irmão Vanderlei, né? Em seguida ela avisa, né, que o aniversário da União de Casados no próximo domingo, dia 25/3, no culto noturno. Participem e prestigiem. Estará conosco o pastor João Marcos Pedrosa, da Primeira Igreja Batista de Comida. Todos estão convidados.
Estas eram as comunicações que nós teríamos a fazer. Alguém mais tem algum lembrete a fazer? Algum aviso? Tem a oportunidade nesse momento. Pois não. Gostaria de fazer um aviso foi à frente para fazer. O aviso que eu vou fazer é de caráter essencial. É o departamento de evangelismo, dando ciência a todos aqueles irmãos que deram seu nome por ocasião da eleição da diretoria para colaborar com esse trabalho. Nós estamos em plena atividade, desenvolvendo o trabalho de evangelização no decorrer desse primeiro semestre e estamos à disposição para pregar o Evangelho de Jesus. A igreja está incluída esse mês em evangelização mundial, através da campanha que estamos fazendo. Mas primeiro nós temos que evangelizar a nossa Jerusalém, ou seja, a evangelização através da igreja local a todas as pessoas, ou seja, a evangelização pessoal que nós temos oportunidade de fazer com as pessoas com as quais nós teremos contato, colegas de escola, colegas de trabalhos, vizinhos e amigos. Então eu gostaria de repetir aqui aquele compromisso que nós assumimos por ocasião da eleição da diretoria aqui, que foi o seguinte: você que deu o seu nome para trabalhar junto ao departamento de evangelização, chegou a hora de erguer as mãos. A primeira convocação do presidente é de que sejam apresentados nomes de amigos, parentes que desejam receber uma visita em seu lar. Haverá uma ação nesse sentido por parte da diretoria do departamento e com apoio da liderança da igreja, ou seja, o pastor. Se você tem um amigo, se você tem uma pessoa que você percebeu que está interessado em saber das coisas de Deus, está interessado em evangelização, nos procura para que nós possamos coordenar a visita e, se possível, até um curso na sua residência. E se nada disso for possível, por qualquer impedimento, um convite à igreja. O departamento de evangelismo da igreja é um departamento de caráter excepcional. Todos os outros estão envolvidos a ele, porque sem a evangelização dos povos não há possibilidade de nós realizarmos nada em termos de igreja, né? A igreja de Cristo, né? A música, as visitas, os departamentos só funcionam com as pessoas, e as pessoas têm que ser essas pessoas que ouvem o Evangelho e das quais nós estamos incumbidos de fazer isso. Então, os irmãos que deram o nome, me procuram para que nós possamos coordenar essas atividades. Eu tenho uma relação nominal de decisão passada pela Secretaria da Igreja, e Itajaí também está procurando saber dos irmãos se eles estão dispostos a trabalhar. Uma vez que eles deram o nome aqui, acredito que sim. Então, nos procura para que nós possamos levar esse trabalho abaixo. Muito bem, vamos conhecer os nossos visitantes. Pedir a irmã que está. Ontem mais uma. Pois não. Aqui está funcionando, né? Eu preciso fazer propaganda do peixe, do meu peixe, né? Todos fizeram. E a minha. Tá bom? Tá. Então, eu estou vendendo o meu peixe. Os irmãos sabem que nós somos diretores da Escola Bíblica Dominical. O Confrero está aí. Ele que é o propagandista, vamos substituir. Eu estou vendo que muitos irmãos que deveriam estar na Escola Dominical hoje de manhã não estiveram. Perderam a grande Escola Dominical. O coro cantou, nós tivemos um vídeo, aqui tivemos uma lição muito bonita, explicada pelos professores. Nós tivemos 157 pessoas conosco. A nosso alvo é 250 pessoas até o domingo que vem. E precisamos fazer um esforço para isso. Quem é que veio à escola dominical hoje? Nossa igreja. Deixa eu ver. Mas os irmãos que não vieram estão convidados a vir no próximo domingo. Venham participar conosco da Escola Bíblica Dominical. É o maior departamento da nossa igreja.
convidado a vir para participar conosco nas nossas classes. Temos umas classes daí. Agora, o nosso irmão Fraia falou que os nossos filhos não estão vindo à escola dominical. Aonde estão os nossos filhos na nossa escola dominical? O nosso departamento infantil tem o seu departamento bem organizado. Uma das diretoras é nossa irmã Ana Maria Medeiros. E ela está achando falta dos nossas crianças para participar da escola dominical. Então eu convido os pais para virem à escola dominical e trazerem as suas crianças. Ou as crianças ficam com a babá dormindo no domingo? Eu acho que não, né? Então vamos trazer as nossas crianças na escola dominical e vir também à escola bíblica dominical. E nós queremos ter no próximo domingo a sua presença conosco na nossa escola dominical. Tá bom? É um compromisso que os irmãos que não vieram hoje vão fazer comigo. E domingo que vem nós estaremos, né? Tá bom. Então, muito obrigado. Olha, vamos conhecer os nossos visitantes, então. Apresentação. Os visitantes é muito importante para nós, né? Para Deus, especialmente, né? E agora nós vamos, então, ouvir as pessoas que estão nos visitando nessa noite. Irmãos, é com um prazer muito grande que eu venho aqui, porque a igreja está bem, está comportando bem, trazendo os visitantes. Soube que trouxeram 20 visitantes no domingo passado. Não chegamos a esse recorde hoje, mas no domingo que vem isso vai passar, tá bom? Vamos conhecer então os irmãos que nos visitam da Igreja Batista Jardim Nordeste. Temos o irmão Lucas, a Rosângela, o Eliseu e o Rogério. Por favor, queria que essa família colocasse em pé. E também tem a Gleice, que é a namorada do Rogério, que ainda está na igreja, mas que vai ser breve. É um prazer tê-los aqui. Volte sempre que puderem. Será muita alegria para nós. Temos também o irmão João e a irmã Ivete, que que é da Igreja Batista em Extrema, Minas Gerais. Onde estão esse casal, os igrejas? É um prazer tê-los aqui. Eles estão morando agora em frente à nossa igreja. E se Deus quiser, breve estarão conosco também, se vier de fato para cá. Temos também o Leonardo e o seu filho Ariel. Eles são da Igreja Batista de Vila Guarani. Sejam bem-vindos. O pastor Alexandre, mande um abraço à sua igreja, ao seu pastor, igual sempre puderem. Muito bem, está aí a apresentação do visitante. É uma honra para nós tê-lo nessa noite, né? Esperamos que volte sempre, se possível, faça parte conosco, né? Eles que são de outras igrejas, né? Das nossas saudações, o nosso abraço à sua igreja, né? Vamos passar um momento agora missionário. A nossa irmã Águida está com a palavra para rapidamente nos passar então essas informações, né? Nosso tempo está correndo, né? Boa noite. E quer que eu fale rápido do momento missionário, né? Todo mundo falou bastante, você quer que eu fale rapidinho, né? Vai ser rapidinho. Nós vamos falar a nossa divisa. O Henrique vai me ajudar hoje. Precisa de um auxiliar. Então, o Henrique vai estar me ajudando. Nós vamos falar a divisa, proclamar as nações a glória de Deus. E em seguida nós vamos ler lá no Salmo 96, 3, o nosso tema, né? De missões mundiais. Que o alvo de missões mundiais pela junta está em torno de 7 milhões de reais. Vou falar também um pouquinho sobre isso. Mas antes, para começar, vamos todos juntos. Proclamar as nações a glória de Deus. Agora, Salmo 96, 3. Todos comigo também. Anunciar entre as nações a sua glória, entre todos os povos a sua maravilha. Eu vou falar sobre um missionário que deu início a essa tarefa, a essa grande comissão, vamos chamar assim. Ele chama William Carey, ele nasceu em 1761, ele é da Inglaterra.
E estudando a Bíblia, ele leu lá em Mateus 28, não é, Henrique? Vamos ver onde que ele estava estudando. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei-os discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Esse foi o primeiro missionário que começou essa tarefa tão maravilhosa que o Senhor Jesus nos ordenou: ide e fazei discípulos. E ele estava incomodado, ele leu e ficou assim preocupado, porque a igreja dele realmente não estava muito interessada em ganhar almas. Então o que ele fez? Chamou o pastor, os dirigentes, e eles fizeram uma reunião. Ele falou: pastor, nós não estamos obedecendo, o que aconteceu? Não é? E estava querendo realmente, com um grande propósito de formar essa grande comissão que o Senhor Jesus tinha ordenado. O dirigente falou para ele: olha, irmãos, vamos fazer o seguinte, senta aqui. Se Deus quiser fazer essa obra, Ele vai fazer. Não vai depender de mim e muito menos de você. Agora, pensa um pouquinho. Você já pensou? Se você tiver que ir lá para a Arábia, para a Índia e para outros países, como que você vai fazer para poder proclamar o nome, para poder falar de Jesus a esses povos? Ele ficou aborrecido. Ele era recém-batizado, novo crente na igreja, ficou quietinho, mas continuou orando e persistiu. Ele persistiu, ele foi um missionário da Índia, ele ficou 41 anos na Índia, ele deixou a pátria, ele deixou a família, ele morreu na Índia por amor às almas. Ele foi um missionário que começou essa obra de missões no mundo. Foi marcante? Foi marcante. Mas o mais importante foi, ele despertou naquela igreja pequena da Inglaterra a responsabilidade da grande comissão, a comissão de proclamar a glória de Deus. E daí para frente, todos foram gloriosamente despertados. E hoje nós temos o Evangelho falado, pregado, anunciado, só que faltam algumas outras grandes comissões para que deem continuidade ao trabalho de William. E eu espero que a nossa igreja seja uma dessas grandes comissões, porque a tarefa é árdua, difícil, mas como eu tenho dito nos momentos missionários, a oração, a base, a comunhão com o Espírito Santo é que vai fazer de nós missionários na escola, no trabalho, com a vizinha, no supermercado, é que nós vamos ser os missionários. Henrique, muito obrigada. Pode ficar. Tá bem? Vou falar agora sobre o alvo. O nosso alvo é de R$10.000. A nossa escola dominical, eu tinha dito de manhã, estava em torno de 2.500, mas não me engano, porque a classe de novos amigos estava um alvo de R$700. Então, na escola dominical, nós já temos em torno de R$3.500, R$3.600 de alvos alcançados. Todos os alunos fizeram assim uma faixa assim até baixa, né? Não, vamos garantir isso, porque depois o Senhor nos dá mais, aí a alegria é maior. Então eu tenho certeza que todos têm um alvo no coração, porque ganhar almas para Cristo, contar aos outros o que Ele fez na nossa vida, é muito maravilhoso. Agora, o que precisamos fazer? Contribuir, ter amor pelas almas perdidas, sentir essa necessidade para que a obra continue, para que essa grande comissão seja também formada aqui no Jardim Parque Centenário. Não vamos esquecer da história de William, que foi muito marcante na história dos batistas, principalmente, essa preocupação e esse cuidado que ele teve. Sofreu muito. Ele teve todos os motivos para desanimar e falar: olha, tudo bem, você não quer fazer paciência. Não, mas ele foi em frente. Então, não desanime. A obra não é nossa, do Senhor.
Obrigado, irmã. Nós vamos agora convidar os irmãos, os diáconos escalados para o ofertório, né? A vir à frente. E esta parte é para os membros da igreja. Os irmãos que nos visitam estão dispensados, né? Então, os irmãos, a partir de então, estão com a oportunidade de fazer a sua entrega de dízimos e ofertas. Pedir ao nosso irmão Donizete a orar, agradecendo a Deus pelos dízimos e ofertas. Ó Pai Santíssimo, Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos mais uma vez, Senhor, nessa noite, por podermos estar aqui presentes, Senhor, nesse momento, pudermos entregar nossos dízimos e ofertas. Pedimos, Senhor, tua bênção
nós estamos chegando àquele momento em que vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Todas as partes do culto é importante, né? Mas eu acredito que a mensagem da palavra de Deus é essencial. E agora nós temos essa noite para fazer a mensagem do pastor Marcelo, né? Foi consagrado aqui nessa igreja, né? E temos a honra de ouvir nessa noite, né? Vamos orar para que Deus possa falar os nossos corações pelo seu Senhor, né? A palavra do pastor Marcelo. Boa noite. Realmente alegro-me sobremaneira por ter sido consagrado ao Ministério da Palavra, através então da dedicação da digníssima igreja da qual eu faço parte. Nós vamos trabalhar com o texto da Carta de Filipenses. Carta de Filipenses, capítulo 2. Versículo 12 ao 16. Epístola aos Filipenses, capítulo 2, do 12 ao 16. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação por temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no mundo de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros de Deus do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. A redação desta epístola, ela se deu num momento de intensa perseguição aos judeus, quando eles viviam então escravizados pelo Império Romano, mais ou menos por meados do século 61 a 63 DC. Usamos estes parâmetros porque, quando se trata de data, ninguém é autoridade no assunto, mas é mais ou menos por aí. Então, eles eram obrigados a se submeterem, os judeus, ao domínio político romano da época. Muito bem, neste período então a igreja incipiente, a igreja iniciante, ela gozava de um período muito bom de expansão. Não podemos esquecer que o Império Romano foi uma realidade histórica. Foi uma realidade histórica introduzida pela vontade soberana de Deus e, como tal, deveria ter sido tirado proveito, e assim foi feito. Então, o Evangelho tirou proveito nos aspectos positivos. Saber, a Pax Romana. Então, todo o continente, toda a área geográfica em que estava sob o domínio de Roma, mantinha-se a paz, não existia guerra, ausência de guerra. Tínhamos então o domínio do mar Mediterrâneo, a frota marítima, a rota marítima poderia agora navegar com segurança, porquanto Roma promovia então a segurança no mar Mediterrâneo. E também a milícia.
em qualquer província que se estabelecia então o poder romano, assegurava-se então o direito e a cidadania. Então Paulo, quando toma a termo esta carta, quando Paulo escreve esta carta, ele encontrava-se como prisioneiro de Nero em Roma. E obviamente que o relacionamento do apóstolo com esta igreja era muito íntimo, era muito cordial, era uma igreja que tinha um relacionamento muito estreitado com seu pai na fé. Essa igreja já havia ajudado anteriormente 2 vezes o apóstolo, já havia enviado ajuda financeira ao apóstolo, mas havia alguns problemas. Então, dentre todos os teus propósitos, acha-se incluído então os de agradecimento, que apesar da alegria que essa igreja causava no coração de Paulo, ele não poderia deixar de lhe apresentar alguns problemas que campeavam a vida da igreja. Então, esses problemas levou Paulo a exortá-los à igreja. Então, o apóstolo Paulo exortou a igreja de Filipos quanto à unidade. O apóstolo Paulo, então, exortou quanto à obediência. O apóstolo Paulo mostra uma obediência não a partir de si mesmo, uma obediência não como ele, como modelo, mas como modelo superior que ele, que é Cristo Jesus. Ele passa então a apresentar esse modelo. Por isso que é necessário então a este assim inicial, o 14, ligarmos o texto ao seu contexto e lermos a carta de Filipos para entendermos o que o autor sagrado quer da igreja de Filipos. Havia então os ensinos deletérios, embusteiros de alguns judaizantes que ensinavam uma falsa circuncisão. Então, no primeiro instante, retornando, ligando ao seu contexto deste assim inicial, volta-se então ao versículo 1 e vem discorrendo ali por que Paulo está então exortando a igreja de Filipos a ter uma obediência modelo de Cristo Jesus. O que estava ocorrendo com a vida daquela igreja incipiente ao tempo do Novo Testamento. Paulo inicia então com o hino cristológico, que tem um aspecto moral. E este hino cristológico fala do aspecto moral do sentimento de Cristo. Ele usa então essa linguagem poética nesse hino cristológico entre os versículos 5 e 9 do capítulo 2. Então Paulo vai falar acerca dessa obediência. Ele usa o modelo, ele apresenta o modelo à igreja e ele vai falar desta obediência que ele espera que a igreja de Filipos deve fazer. Então, quanto à exortação que ele faz à igreja de Filipos, Paulo fala que a igreja deve fazer a vossa salvação com tremor e temor. Esta exortação então que Paulo tem que fazer com a igreja de Filipos. E a razão disto é que Deus efetua tanto querer como realizar. Por isso então é que Paulo exorta a igreja de Filipos para tal obediência. Então, estava ocorrendo no seio daquela igreja murmurações e contendas. E diz o apóstolo Paulo que é necessário que eles se tornem irrepreensíveis e sinceros como os filhos de Deus, como luzeiro no mundo, no meio de uma geração pervertida, sendo preservadores da palavra da vida.
seguida então o apóstolo Paulo diz, para que quando chegue ao dia de Cristo, ele não se glorie de ter corrido em vão. Então, isto pois, sabemos que a exortação que Paulo tem a fazer com a igreja de Filipos é acerca da obediência. A obediência que houve em Cristo Jesus e que ele agora passa a requerer da sua igreja. Então, Paulo não fala de uma obediência que houve em si mesmo, mas de um exemplo superior. E que Cristo foi obediente de forma confiante, paciente, perseverante e completa. Portanto, Cristo então é o servo de Deus por excelência. Cristo então é o servo de Deus por excelência, seguindo-se então a sua igreja. Então o título que eu dou para esse sermão é a obediência de Cristo. E a partir disso então faço 3 reflexões derivadas do próprio título. Então, como seria possível haver uma vida de obediência e unidade cristã naquela igreja, quando os muitos crentes dos que ali faziam parte não se portavam segundo o Evangelho de Cristo Jesus, segundo aquilo que for anunciado pelo apóstolo Paulo? Então, como seria possível uma vida de obediência, a unidade cristã na igreja, a igreja de Filipos, quando muitos crentes daquela igreja estavam praticando certos tipos de sentimentos que os tornavam inqualificados para o desempenho do serviço cristão? Então era um tipo de sentimento que estava promovendo a desarmonia, a desonra e a fragmentação da igreja. Então o apóstolo inicia a exortação acerca da humildade. Por isso que eu falei, este assim inicial, escrito no original, religa então o texto a toda a carta. Então é necessário que se leia toda a carta. Leia e releia essa carta de frente, do começo ao fim, e retorne lendo novamente. Se há, pois, então ele começa com uma pergunta retórica, e o objetivo da pergunta retórica é que se espera sempre uma resposta positiva. Ele usa essa conjunção se, conjunção condicional sim. Então ele diz no versículo 1: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há em atos afeto e misericórdia. Então a resposta dos crentes de Filipos, obviamente, se é uma pergunta retórica, é positiva. É sim, se nós temos objetivo com o desempenho do serviço cristão. Esta é a resposta, então, assegurada, que o apóstolo já prevê acerca da igreja de Filipos. Então, parafraseando, é isso: nós temos objetivo com o desempenho do serviço cristão. Então, seguindo no versículo 2, Paulo faz um pedido à igreja de Filipos, no sentido então de que eles tornassem a sua alegria completa. Então havia algo na vida daqueles cristãos primitivos que impedia que a alegria do apóstolo fosse completa. E Paulo diz: completai a minha alegria. Significava então que eles estavam inqualificados e incompletos. Completai a minha alegria, então traz a ideia de algo faltante. Então, ilustrando isto, é como se alguém pretendesse aí preencher 1000 ml, um recipiente de 1000 ml, então colocar lá 800 ml, falta 200, portanto incompleto. Mais ou menos é isto aí. Então, certamente o que impedia que a alegria do apóstolo fosse completa era a maneira inqualificada
com a quais esses crentes de Filipos estavam se portando. Então, diante desse quadro, o apóstolo Paulo faz uma chamada à igreja de Filipos. Ele faz uma chamada à igreja de Filipos para que eles se desfaçam desses sentimentos negativos. E ele passa a descrever, versículo 3. Então ele começa com o primeiro sentimento, que era então o partidarismo. Então o que é o partidarismo? É a contenda do espírito de politiqueiro, é a ambição egoística. Então o termo original chama-se tem, e ele traz então ao contexto, ao uso então do Novo Testamento, de que esse termo era grandemente usado na democracia grega, onde aqueles supostos pretendentes a cargos públicos, eles praticavam então a ambição para conseguir o seu cargo, para conseguir espaço e poder. E é exatamente esta palavra então que Paulo está usando com a igreja de Filipos. Então, isto posto, nós sabemos que a contenda e a ambição egoísta, ela não tem corroboração divina, ela não tem avaliação divina, e ela está distante de ser qualificativa para o serviço cristão. Ela é contraproducente ao serviço cristão, ela é contraproducente ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Os objetivos então desses pretensos cargos na democracia grega, então era conseguir o espaço de poder e obviamente encher o peito, que era o lucro. Então a análise histórica da palavra é isso aí. E é essa palavra então que Paulo usa originalmente lá no escrito. Muito bem. Então Paulo demonstra preocupação com seus filhos na fé, porque esses sentimentos então tornaram-se inqualificados para o serviço cristão. Então Paulo fala que não deve haver espaço na igreja para disputas e competições, porque isso suscita rivalidades e distorce então as verdadeiras características do sentido de unidade, que é o contexto da carta, do sentido de obediência, que é também o contexto, um dos propósitos da carta. Por isso que eu falei que é importante que se leia a carta toda, para saber o que o autor sagrado quer falar, o que ele está nos ensinando, e distorce a característica de obediência de uma igreja em serviço cristão. Completar, portanto, a minha alegria é a obediência incondicional e completa a Cristo para o desempenho do serviço cristão. É isto que Paulo então está requerendo a partir do exemplo que ele usou maior, que foi Cristo Jesus. Então, o segundo sentimento negativo que permeava a vida daqueles cristãos é então a vanglória, a quinedoxia, que tratava-se então de um louvor vazio. E isto então conduzia à vaidade pessoal, levando obviamente à exaltação do próprio eu. Então, isto é uma bola de neve, e isto conduzia para o orgulho. Então, foi nesse sentimento de orgulho que Satanás foi reprovado. A vanglória é um tipo de sentimento, então, que os filhos de Deus devem procurar estar livre desses tipos de sentimentos. A sua influência, infelizmente, não foi só na igreja de Filipos. A igreja odiana tem sofrido, então, a influência de tais sentimentos, vanglória, egoísmo. Alguns
propugnadores do Evangelho, desejando então projetar-se como popstar do Evangelho, pregador. Outros então promovendo aí o crescimento das mazelas da teologia da prosperidade. Outros promovendo então seres mais espirituais através de dogmas e conceitos e ascetismos, segundo aquilo que o grupo impõe. A tais pessoas então, eu, pastor Marcelo, me chamo de geração sem conteúdo teológico bíblico. Muito bem. E o apóstolo Paulo, no contexto da carta, ele denuncia ao seu tempo que já havia tais pessoas. Então, no capítulo 1, se você virar sua folha, no versículo 15, você vai achar que ele fala lá que alguns pregam a Cristo por inveja e outros por porfia, porém outros de boa mente. Mais tarde, então, ele escrevendo ao jovem pastor Timóteo, ele alerta sobre tais homens. Ele fala que esses homens não têm a mente sadia. Se não têm a mente sadia, obviamente, então, estão privados de apreenderem e absorverem as verdades divinas mediante o auxílio do Espírito de Deus. Então, tais homens dissimuladores da verdade são homens que não servem o vinho puro, são mercadejadores que misturam o vinho com a água. Em outras palavras, parafraseando isso, trazendo então o sentido original, são homens que não pregam então o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que distorcem e corrompem as verdades divinas. São homens que procuram lucros para si. Eu chamo então, nos nossos tempos, os hedonistas. Os hedonistas era uma proposta filosófica que ensina que o prazer e o deleite é aqui e agora, que não tem compromisso com os conceitos absolutos de Deus, que tudo pode e que não há nenhuma questão de imposição de ética moral, e que devem aproveitar o maior tempo possível a sua vida, porque a vida é aqui e agora de forma desregrada. Então, ao tempo de Paulo já se existia todo este amálgama embusteiro de propugnadores do Evangelho. Então, continuando no versículo 3, ele convida a igreja para que o seu desempenho seja feito com humildade. E Paulo fala que esta humildade é o julgamento sincero que eu faço a partir do meu irmão, é que ele é superior a mim mesmo. Então, quando isto ocorre na vida da igreja, não há discrepância, não há nível de inferioridade ou de superioridade. Quando eu me projeto assim, então há uma subserviência ao meu irmão. Então, continuando, Paulo passa a descrever a razão desta obediência. Ele fala que o exemplo é Cristo e que o seu amor sacrificial de subserviência a Deus, portanto servo por excelência, foi obediente até a morte, morte de cruz. Ele fala então da humilhação de Cristo. No original, então, a palavra para descrever forma, morfê. E por que é morfê? Porque realmente se trata de Cristo. Se ele usasse outro termo que descreve também forma, que se chama esquema, não descreveria então a divindade do Cristo preexistente. E o apóstolo está falando que Cristo, subsistindo em forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. E ele então escreve no original é morfê, não é esquema. Então, o contraste com o esquema e o morfê é que o esquema é temporário, não é então o essencial, ele é efêmero, ele não é duradouro.
Então, este Morfeu descreve o Cristo preexistente agora encarnado. É isso que o apóstolo está falando, que ele tomou a forma de servo. Então, Cristo era o próprio Filho de Deus encarnado. E este é o exemplo que o apóstolo Paulo passa a descrever para a igreja de Filipos. Jesus Cristo, em momento algum, ele usou seus atributos divinos para proveitos próprios, se bem que ele teve chance para isso. Poviléu tentou e insistiu em aclamá-lo rei e libertador político. Libertador político, então, segundo os ditames do mundo da época. Em outra ocasião, o seu discurso apologético, diante de uma estipe religiosa, que se ufanavam que seus pais comeram o maná no deserto. Então Cristo faz esse discurso apologético, que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e que supre a necessidade do homem, que ele é o Deus encarnado que estava ali diante deles. Então Cristo diz que ele desceu do céu para fazer a vontade do Pai. Perfeita subserviência. Então é nessa perfeita vontade que Cristo foi obediente, esvaziando-se. Então foi uma auto-renúncia de sua inteireza. Cristo fez uma renúncia de usar então a sua divindade em benefício próprio. Mas pelo contrário, Cristo colocou-se como servo. Então, servo, à luz do Novo Testamento, a função de um servo era servir. Então, um escravo, ainda que assumisse a posição de responsabilidade, ainda que assumisse a posição de comando, ele devia ao seu senhor total e completa obediência. E Cristo se coloca como este servo. Este então é o servo de Deus, é o servo por excelência. Então Cristo mesmo fala também a respeito de um servo, lá em Lucas, no capítulo 17, versículo 7 a seguir, que o servo estava ocupado na lavoura ou então guardando gado, e que ao retornar, de maneira alguma, o seu senhor falará para ele: servo bom, senta aqui, come comigo. Não, de maneira alguma. Nem também te agradecerá, de maneira alguma. Ainda que ele cumprisse de forma cabal, completa, obediente, ele não deveria ter em troca nenhum agradecimento. E é esse tipo de forma então que Cristo assume este servo. Então Jesus, ao assumir a forma de servo, ele estava recebendo como recompensa o pecado da humanidade. Tal foi a obediência de Cristo a Deus, que recebeu então como resultado deste pecado a morte, e morte de cruz. A morte de cruz era uma morte reservada aos piores criminosos da época, para crimes horrendos. Primeiramente, a vítima era despida, e isto era vergonhoso para um judeu. De manhã eu falei baixo, porque o assunto então propunha, como é também para nós em nossa cultura. Então recebia 30 golpes de chicotadas, e nas extremidades de cada filete de couro desse chicote existia ossos de tartarugas que flagelavam a sua carne. Dificilmente um ser humano suportava os 30 golpes deferidos pelo carrasco, e Cristo suportou. Então, depois disto,
era colocada uma viga transversal. E a vítima, então, era conduzida para o local de suplício. Então a morte ocorria de maneira lenta e dolorosa. Primeiro vinha a agonia, seguia-se então a morte. Após isto, então, os corpos eram deixados para que os animais predadores então se alimentassem. Era deixado ao tempo para que entrasse em decomposição orgânica. Os animais predadores se alimentavam daqueles corpos. Os corpos também se alimentavam. Mas em Cristo havia uma profecia que se cumpriu literalmente. E nenhum outro homem se cumpriu todas as profecias. Não há nenhum outro homem na história. Então Cristo morreu na cruz como sinal de obediência. Foi obediência em subserviência a Deus Pai. Então o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos para esta obediência. Então nós cristãos também devemos carregar cruz, ainda que simbólica, carregada de problemas, de vergonhas, de maus tratos que nos são deferidos. Por sermos cristãos, devemos carregar a cruz de Cristo. Deus precisa de servos práticos. Então, é isto que Paulo está falando à igreja de Filipos. O texto transcende a cultura, portanto deve ser pregado e ensinado nas igrejas. Lá no Evangelho de Mateus, Jesus Cristo falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então é uma cruz simbólica, é uma cruz carregada de problemas, de vergonha, desprezos por sermos cristãos. Então, entrando no versículo 9 do texto do capítulo 2, ele entra então nesse hino cristológico. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Continuando no versículo 10 e o 11, o autor explica para que, explicativo, ao nome de Cristo Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, da glória de Deus Pai. Então, o estilo cristológico, ele se refere não somente ao ato de glorificação, de ressuscitação, da suprema autoridade de Cristo, mas também de algo futurístico. Aqui tem elemento preditivo, que todos os povos e nações, incluindo aqueles que recusaram e os que continuam recusando a crer no nome do Filho de Deus como Cristo Jesus, então todos haverão de reconhecer a autoridade deste nome, quer queiram, quer não. Quanto às recompensas de Deus para a igreja, Apocalipse 21:4 diz que Deus enxugará toda lágrima de seus filhos, em razão desta cruz simbólica, então, que carregamos, e que ali não existirá luto, não existirá dor, porque as primeiras coisas já passaram. Então Cristo é o exemplo supremo da humildade, da obediência, da subserviência. Então, quando Paulo fala assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolver a vossa salvação com tremor e temor. Então, ele fala aos crentes de Filipos que os frutos da salvação devem ser desenvolvidos. É o aspecto prático. Ele deve ser desenvolvido de forma
subserviente, tal qual Cristo Jesus é o exemplo que ele usou. Ele não falou de exemplos a si mesmo, mas o exemplo de Cristo. E isto leva a um alvo cristão, que certamente é a maturidade cristã. E a razão disto, a razão de toda esta exortação que Paulo está falando com a igreja de Filipos, numa análise sintática então no original grego, é que Deus é o sujeito da frase. Deus é o sujeito da frase, está no original. Portanto, é Ele quem opera, é a ação do próprio Deus na vida dos salvos da igreja de Cristo Jesus. Então, Paulo mais uma vez ele roga de forma imperativa, ele usa o verbo aqui na forma imperativa. O verbo na forma imperativa, ele é muito importante, e o apóstolo mais uma vez usa esse verbo na forma imperativa para que as murmurações e contendas não permeiem no meio deles, porquanto são sentimentos reprovados por Deus. Houve uma geração no passado que Deus reprovou, houve uma geração no passado que Deus não permitiu que entrasse no seu gozo. Foi aquela geração que pereceram no deserto, e isso foi tomado a tempo para que nós, outros cristãos, hoje não incorramos nos mesmos erros que aqueles irmãos no passado incorreram. Esta é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, o Novo Testamento. Fazei tudo sem murmuração e nem contenda. Então esta murmuração e contenda é um questionamento interior, é uma rebelião interior, é um pensamento não verbalizado, é um questionamento cético, descaracterizado e inqualificado, mas que Deus tem acesso à mente do homem. E isto não resolve nada. Então o apóstolo está falando: olha, vocês devem confiar em Deus, vocês devem entregar isto a Deus, porque é Deus que efetua tanto querer como realizar. Portanto, não existe fórmula mágica para a prática desta obediência, porque Deus é o sujeito da ação. E no original diz teos, seguindo então guerra. Então Deus é o sujeito da ação, não predicar. Então ele chama mais uma vez a atenção dos testemunhos cristãos dos filipenses, que seja irrepreensível. Ele adverte que o testemunho daqueles cristãos filipenses deve ser irrepreensível no meio de uma geração pervertida e corrupta. E hoje não é diferente. Nós vivemos no meio de uma geração pervertida e corrupta. Apologias à degradação da família, apologias ao crime e outras mais através das músicas. E Paulo fala: olha, o testemunho de vocês deve ser sincero, deve ser puro. Sincero, então, esta palavra sincera, ser analisada historicamente, isso traz o sentido de pureza. Quando então um palestino, à época do Novo Testamento, pegava uma peça de metal, ele saía à luz do sol do meio-dia, aquele sol escaldante que não havia ninguém na rua, ele pegava a peça de metal e ia examinar então se a liga era pura, se ela não tinha emenda, se ela não tinha rachadura. Então somente após ele analisar aquela peça, ele dizia: esta peça é pura, esta peça é sincera. E é isto que Paulo está falando com a igreja de Filipos, que eles sejam puros, que eles sejam sinceros no meio de uma geração pervertida. É isto que Cristo está requerendo da igreja de Filipos, falando então através do apóstolo Paulo. Então, para completar a sua exortação, Paulo diz que ele deve resplandecer como luzeiro de Deus. E para isso ele usa então a figura dos astros luminosos ao seu contexto histórico da época. Então a lua tem a sua luminosidade, o sol tem a sua luminosidade diferenciada, as estrelas, assim também vós resplandeceis então, poética e com moral, no meio de uma geração pervertida e corrupta, de forma obediente, completa, tal qual Cristo Jesus.
E a razão disso tudo, a razão de toda esta exortação que Paulo está fazendo com a igreja de Filipos, ele fala, é para que quando chegue o dia de Cristo, não é então uma glória a partir de um esforço meritório. Isto é improvável dentro do Evangelho, mas é a razão de ele gloriar-se em Deus, de ter cumprido a missão divina. Então ele possa se gloriar em Cristo, que ele não correu em vão. Então, corrobora. O texto transcende a cultura, a época, e como tal deve então ser pregado nas igrejas do Senhor Jesus Cristo. A obediência a Cristo é um exemplo a ser seguido. O servo modelo como excelência, a subserviência ao próximo, modelo de Cristo. A obediência de forma completa àquilo que o Pai lhe ordenou. Deve, portanto, ser praticado por todos os crentes de todas as épocas, em todas as igrejas e por todas as gerações, a fim de que, então, tornemos-nos irrepreensíveis e sinceros no meio de uma geração pervertida, na qual então resplandeçamos como o zelo de Deus. E para você que nos visita nesta noite, e que ainda não tem Cristo Jesus como seu Salvador, como modelo de obediência a segui-lo, está aberto o convite a partir de agora, e você deve fazer isso de maneira lúcida, consciente, confiante, não emocional, de que Cristo é o Salvador e que você quer tê-lo como exemplo de obediência a segui-lo. Este é o desafio então que eu faço a partir de agora, e que você também se torne então um modelo de Cristo Jesus para a glória de Deus Pai. Bem, irmãos, acabamos de ouvir mais uma grande mensagem.
abençoado culto, queremos dar graças a Deus por isso, pedir que nos abençoe nesta semana. Devemos lembrar sempre das pessoas.